tema eu coloquei lá como Eu Te Adoro, mas a gente vai tratar aqui sobre idolatria. E para a gente falar de alguns temas é bom a gente tratar sobre o conceito. E eu, tanto no grupo, tanto no Instagram da Juventude, até no meu Instagram, também dos meninos, dos adolescentes, a gente perguntou para você o que é adoração, idolatria, o que é idolatria. E tivemos diversas respostas a respeito do que é idolatria. A gente tem muito conhecimento do que é realmente, muita gente respondeu da maneira certa, mas ainda tem muita gente que acredita na idolatria como um simples ato de olhar para uma imagem e se ajoelhar perante ela. Só que para a gente entender o real conceito de idolatria, a gente tem que entender o que é adoração. E adoração, o Eu Te Adoro, é um negócio que a gente usa no dia a dia. Não está errado usar. A gente pode usar sim, mas adoração tem a ver com aquilo que a gente vive, experimenta todos os dias. A gente ama intensamente. É amor intenso mesmo, o significado de adoração. E eu quero tratar hoje, e depois no final você vai ter que lembrar disso, e para sempre eu espero que você se lembre disso, que é: você se torna aquilo que você adora. Davi, você que joga bola com a gente na quinta-feira. Doutrina. Rapaz, tem um cara que eu adoro, é o Ronaldinho Gaúcho. Eu me torno o Ronaldinho Gaúcho na quinta-feira. De longe. Não chega nem perto. Então, quando você fala a questão de ter um ídolo porque ele é alguma coisa que você acha muito massa, ou porque você gosta daquela pessoa, eu, João, não enxergo problema nisso. Então, você pode adorar sim algumas pessoas, mas não no sentido que a gente vai estudar aqui, no sentido bíblico. É aí que mora o problema, o perigo. Então, adoração é aquilo que você gosta muito. Não vou arriscar falar essa palavra. É aquilo que você gosta exageradamente. É um amor excessivo. E a etimologia mesmo da palavra adoração é um amor de modo intenso. O que você ama? O que você vive intensamente atrás do quê? Não é para responder, é só para pensar. Vamos abrir em Isaías 6. Vou ler o capítulo todo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de Isaías 6. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamavam, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos
e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja o grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. A gente vem estudando, a gente vem estudando a respeito desse tema, já deve ter mais de um mês, ouvindo algumas pregações, trocando ideia, e sinceramente, eu nunca senti uma carga espiritual tão pesada para falar de qualquer outro tema. Eu conversei até com o Estevão agora, um pouco antes, porque realmente é um negócio que nos afasta de Deus. Se a adoração é algo que a gente ama intensamente e vive aquilo, a idolatria é a corrupção da adoração. Simples assim. Teve mais de uma pessoa que respondeu, eu lembro que a Lohane respondeu, que a idolatria é aquilo que você coloca alguma coisa no lugar que Deus deveria estar, que é o centro da sua vida. E o que esse texto de Isaías tem a ver com adoração ou com idolatria? Isaías 6, particularmente, é a minha passagem preferida na Bíblia. Se você for no meu Instagram, debaixo do meu nome vai estar lá, Isaías 6. Porque de verdade eu amo essa passagem e Deus já falou muito comigo através dela. Mas ele falou nos primeiros versículos aqui. E a adoração, a idolatria está mais ligada no final. Mas eu quero dar uma passagem a respeito do que Isaías vivia naquele momento. Aqui fala que no início, Isaías 6:1, a primeira parte, no ano da morte do rei Urias. Urias talvez tenha sido um dos melhores reis de Israel. Então a morte dele representou um luto. E o momento de Israel é um momento de luto, um momento de tristeza, um momento que a galera estava meio desamparada, como se você tivesse alguém que você fala, não, esse cara é massa, não sei o que, esse cara vive para a vontade de Deus, só que esse cara, sei lá, morre antes da hora. Isso mexe com a gente. Eu tenho um conhecido que o pai dele trabalha muito na igreja, em questão de doação, e trabalhar e fazer e correr atrás das coisas. Só que o resto da família dele não é tão assim chegada na igreja. É só o pai mesmo que tem esse trabalho intenso. E esse pai teve um câncer. E um menino, que é meu amigo, falou: João, cadê Deus? Sabe, meu pai faz toda a correria para fazer a vontade desse Deus, e esse Deus que, sei lá, é Jeová Rafá, o Deus que cura, não pode curar meu pai? Aconteceu que no final o pai dele se recuperou e deu tudo certo. Mas nesse momento de luto, a gente costuma realmente questionar Deus. E o momento de Israel era esse, do povo de Israel, no modo geral, era esse. Momento de luto, momento de questionamento. Isaías era o profeta, e se transformou o profeta aqui nesse capítulo. Sempre que você lê a Bíblia e tiver alguma história, eu te convido a tentar entrar nessa história e imaginar como que aconteceu ali naquele momento. E aqui, Isaías chega ao templo. Vamos imaginar que Isaías chega aqui nesse lugar e está vazio de gente. Só tem anjo, serafins que cobrem o rosto, cobrem as pernas e os braços abertos. E Deus na frente. E os serafins, santo, santo, santo. E estudando sobre isso, eu aprendi outra coisa também, que a gente sempre escuta que santo é separado. E é verdade. Do grego, a palavra santo realmente é separado. Mas do hebraico, e isso fez me entender melhor o sentido de santo, é incomum, diferente, nada igual. Então, incomum, 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 santo, santo, santo. Tenta se colocar no lugar de Isaías. Você chegando aqui, um tanto de serafim,
Deus e os caras adorando, santo, santo, santo. E num momento de luto, um momento de tristeza, talvez é um momento que você fica mais vulnerável à emoção. E no versículo 4, tem a coisa que talvez mais me espanta nesse capítulo, que fala assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Vocês têm noção do que é isso? Da presença de Deus, da força da presença de Deus, que não bastou ali os anjos estarem adorando Ele, mas a base do limiar, que é a base de uma porta, pode ser de madeira, nem isso aguentou a presença de Deus. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamaram. Aquilo que é inorgânico, aquilo que não tem sentimento, aquilo que não pensa, aquilo que não entende, se moveram diante da presença de Deus. E Isaías ali no meio de tudo aquilo, e a casa cheia de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, se você se achega à presença de Deus, e você não percebe que tem algo errado dentro de você, bem provável que você não esteja na presença de Deus. Ele podia fazer qualquer coisa, mas o que ele chegou da presença de Deus e fez foi confessar: Deus está errado, não era para estar aqui. Ai de mim, homem de impuros lábios, eu não mereço estar aqui na tua presença, eu não mereço experimentar isso, porque eu sou um homem de lábios impuros. E depois disso, o serafim veio e tocou com uma brasa nos lábios de Isaías. Isso me ensina muito, porque o serafim não veio e tocou a brasa viva no braço de Isaías ou no peito de Isaías. Os serafins tocaram naquilo que Isaías falou: Deus, é isso aqui que está errado. São os meus lábios que estão impuros. Sabe, essa música do Vem, que depois fala que Deus muda, é isso aqui. Ai de mim, homem de impuros lábios. E se você se confessar ao Senhor a respeito do seu pecado, a respeito do seu erro, Deus vai tocar no seu vida. Sabe, o Evangelho é lindo, é confortante, mas é zona de confronto. É massa, tem a quadra ali, tem o totó aqui, tem o ping-pong, é legal vir na igreja, mas a gente quer dar um soco na sua cara mesmo, para você perceber que você está errado, que você tem que consertar. E o Evangelho é isso, é conforto, mas também é confronto. Então, se achegue a Deus e confesse os seus pecados, que Ele é fiel e justo para purificar. E Ele vai purificar não da maneira mais saudável. Eu não sei se você já encostou em alguma brasa viva. Davi já segurou a churrasqueira aqui. Até hoje está lá no braço dele. Mas uma brasa viva tocando os lábios de Isaías. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E essa talvez é a parte engraçada. Tem só Isaías, né? Aí Deus pergunta: quem que eu vou enviar? Se Isaías não respondesse, não ia ter mais ninguém. Então é lógico que a pergunta foi a ele. Mas Deus ainda perguntou: quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar? A Isaías: envia-me a mim. Então disse ele, Deus:
Vai e disse a este povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converta e seja salvo. Sabe? Imagina, sei lá, André, Deus chegando para você, falando assim: André, vai no invasão aqui, vem, e pregue, e volte e trabalhe, pregue a minha palavra, pregue. Mas é o seguinte: todo mundo que ouvir não vai entender, todo mundo que vê não vai olhar. As pessoas vão seguir, ignorar a mensagem que você está dando, e elas não vão se converter, e elas não poderão ser salvas. Que Deus injusto é esse? Por que Deus? O Senhor faz toda essa festa aqui no templo, coloca os serafins adorando, coloca fumaça, as arquibancadas não estão aguentando, elas estão tremendo de tanta presença que tem do Senhor aqui, para eu chegar, sair daqui e falar para as pessoas ouvirem e não entenderem? Talvez essa frase aqui que Jonas queria ouvir: olha, você vai para mim para pregar e para eles serem condenados. Mas não era o momento. Isso aqui, de coração, isso é uma coisa que era minha. Não trazia a ideia de um Deus justo. No máximo, um Deus justiceiro, que via a criação dele se afastando dele e que ele iria acabar com ele. É aquela parábola: justiça para ele e misericórdia para mim. O pecado do povo de Israel era justamente o pecado de idolatria. A gente pode achar isso em Isaías 2, 6 ao 9. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, ó casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoreiros, como os filisteus, e associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Versículo 8 de novo. Também está cheia a tua terra de ídolos. Adoram as obras das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se aviva, portanto, não lhe perdoarás. Então, no início do livro de Isaías, a gente entende que o pecado que incomodava Deus naquele momento era a idolatria. Tua terra está cheia de ídolos. E ídolos são deuses criados em nossa própria mente. Dias atrás a gente estudou no IBD a respeito da diferença do povo de Egito com o povo judeu. E os deuses do Egito ficaram na história. Os deuses gregos também ficaram na história. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, continua. Por isso que não há outro Deus além dele. Porque todos os outros deuses são criados na nossa cabeça. E por isso que Paulo fala que se você comer alguma coisa que for consagrada a alguém, e algum irmão te falar que aquilo não se deve comer, por questão de consciência do outro, você não come. Então, o problema do ídolo não está na imagem, o problema do ídolo não está na forma, não está no que ele é, mas está na mente de cada um. Então, por isso que a idolatria, o ídolo, hoje pode ser até um amigo seu,
um namorado, uma namorada, às vezes o seu serviço, às vezes o seu estudo, porque o ídolo é você quem constrói, mas Deus não, Deus é Ele. Então, por isso que não há outro Deus além de ti. E no versículo, voltando ao capítulo 6, que fala: torna insensível do coração deste povo e que não vai ouvir. Abre todo mundo em Salmos 115. O embaixador abre nos Salmos e não precisa folhear. Sem discórdia, por favor, foi só uma brincadeira. No 115, no versículo 4 até o 8, fala o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Agora vamos lá no Salmo 135. Versículo 15 até o 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que o fazem, e todos que neles confiam. Qual que era o pecado? E essa é para você responder. Do povo de Israel, no contexto de Isaías. Acabei de falar, qual que era o pecado? Idolatria. E qual foi a frase que eu falei no início para você gravar? Pode responder. Você se torna aquilo que adora. Sempre, ou a maioria das vezes, não vou alegar com essa certeza, mas, então na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre algum problema, sempre a Bíblia fala sobre alguma coisa relacionada a ídolos, ela vai falar sobre falhas nos sistemas sensoriais. Espero que seja certo, né? Que são os olhos, os ouvidos e o coração, no sentido de sentir. Você se torna aquilo que adora. Se o pecado de Israel era idolatria, e os ídolos são aqueles que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não sentem, não podem falar, qual é a consequência do pecado da idolatria então? Sabe, Deus aqui não é justiceiro. Deus só está falando em Isaías: alerta esse povo, porque com a idolatria deles, eles vão se tornar como os ídolos. Eles vão ouvir as coisas que você vai falar, mas não vão entender. Eles vão olhar para você e ver as coisas que estão acontecendo, mas não vão entender. Eles vão tentar gritar o meu nome, mas não vão conseguir, porque eles se tornaram aqueles que eles adoram. Te pergunto de novo: o que você ama? O que você adora? Por que você vive? Denis veio aí, e talvez a gente vai citar o Denis em todas as pregações, todas as EVDs, até o ano que vem, se ele vier de novo. Se ele não vier, a gente continua falando. Mas ele falou sobre performance e propósito. A gente, como cristão, deve entender que a nossa vida deve ter um propósito. Isso é doído, é difícil, é bonito, é massa a gente falar sobre isso, é massa a gente ver alguém que consegue alcançar o propósito,
Mas a real é que você vai crescendo, você passa ali do ensino médio, você tem que escolher a faculdade porque é aquilo que você vai fazer pro resto da vida. Aí depois disso começa a vir algumas responsabilidades financeiras mesmo. E a gente acaba esquecendo do que a gente veio. Eu estava conversando agora, no final dessa reunião que teve agora 5 horas, com o Renatão. O Renatão falou assim: não é porque eu estou fazendo errado que eu não sei o que é certo. Porque a gente estava tratando sobre o nosso alvo de missões. Sabe? Eu sei lá quanto que custou essa quadra. Mas eu sei que custou muito mais que R$750, que é o alvo da nossa sala como juventude. Eu sei da intenção da quadra, eu aprovei, eu apoiei, eu corri atrás também de algumas coisas, não tantas, deixa eles ter. Mas, o que a gente tem dado valor? Um estudo que saiu, eu só não lembro se era a respeito de igreja brasileira ou igreja mundial, mas apontou que para a gente sustentar um missionário, a gente como cristão, puxando da arrecadação da igreja, precisamos puxando da arrecadação da igreja, dividindo pelo número de cristãos e participantes de igreja, a gente precisa de 50 mil cristãos para sustentar um missionário. Qual que é a lógica do Evangelho? Qual que é o sentido do Evangelho se não espalhar a palavra? Para onde que está indo todos os outros 95% de grana que a igreja arrecada? E uma das coisas que eu venho estudando, e é uma coisa que eu não costumo falar qual é a minha opinião, que é a respeito do dízimo. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu não tenho medo de compartilhar, é que 10% é muito pouco. A gente tem que entregar a nossa vida. Tudo que a gente tem, que a gente ganhou, não é nosso. E voltando para esse assunto dos ídolos, e para esse assunto que você se torna aquilo que adora, abra em Romanos 12:2. Engraçado que depois que a gente começou a estudar a respeito de idolatria, comecei a ver idolatria em tudo, ou adoração. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é conformar? Talvez eu possa definir como tomar forma daquilo. E não vos conformeis com este século. E aqui também eu enxerguei idolatria, ou o pedido para não ser um idólatra. Não tome forma desse século. Não adore as coisas deste mundo, porque se você adorar, você vai tomar forma disso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, uma das coisas que eu não entendo, e graças a Deus que eu não entendo, porque a própria expressão diz, é a paz que excede todo entendimento. Eu não vou tentar explicar porque ela excede todo entendimento, mas quem já experimentou saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, seja uma escolha simples que você fez na sua vida, sabe do que eu estou falando. E você realmente não toma forma daquilo que está em volta de você.
você começa a se parecer com Cristo. E essa ideia de se parecer com Cristo é adoração. Você se torna aquilo que adora. E para finalizar, então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja um grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruído, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é seu toco. Era natural, nos tempos antigos, a adoração a árvores. Era uma coisa natural. Quanto maior a árvore, maior o espírito que habitava nela. E essa metáfora que é usada nesses últimos versículos trata justamente sobre isso. E no versículo 13 é mais intenso: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. E sempre que a Bíblia trata sobre terebinto e sobre carvalho, ela vai trazer referência a algo adorado mesmo, justamente dessa ideia de que era adorado essas árvores. E a parte do toco tem traduções diversas, entendimentos diversos, mas o toco seria a espinha da adoração, da religião, no caso, da idolatria, desculpa. E não vai sobrar nem isso. Deus promete aqui que vai aniquilar mesmo. Não vai sobrar. Então, pensando, você se torna aquilo que adora. E eu até comentei com meu pai antes de vir, que eu lembrei de um negócio, de um caso que tem lá em casa, que até acho que uma das coisas que fez meu pai parar de fumar, ou um dos motivos, né, que ele entendeu que ele deveria parar, ele parou, tá? Foi que o Gabriel, acho que tinha, sei lá, uns 3 anos, meu pai também não lembra a idade, eu não lembro com certeza, mas só abrir um parênteses aqui, que eu falei do Gabriel, falei da infância. Você sabia que é o Rick? Rapaz, eu fui orar com ele ali, e ele falou: eu sou o Henrique. Eu lembrei primo do Davi, que é primo meu também, isso é primo da meu, e da infância, ele lá do prédio. Mas enfim, fecha parênteses que ninguém vai entender. Mas é que só que eu fiquei impressionado. E lá na sacada do prédio, meu pai tinha o costume de ir para a sacada para fumar. E ele falou que teve um dia que o Gabriel pegou uma caneta e foi para a sacada e ficou dizendo que até na mesma pose, não lembro direito como é. Na verdade, eu não lembro como é. E fez até a mesma pose e pegou o cigarro, a caneta. 3 anos não dá para pegar cigarro. E pegou a caneta e começou a fingir que estava fumando. E é justamente, talvez, essa ilustração que possa fazer você entender qual é o sentido de adoração. Que é você se envolver tanto com aquilo, estar tanto naquilo, que as suas atitudes vão ser em volta daquilo. É engraçado que às vezes até você conversa do jeito que os seus amigos conversam. Você consegue identificar até às vezes algumas expressões, algumas coisas que seus amigos fazem. Até com nós é muito forte isso, tá? Mas eu quero que você saia daqui hoje, e a nossa meta aqui é tentar falar coisas de 25 minutos, tem que ser rapidinho mesmo. Que você entenda o real sentido da adoração. Que você entenda o real sentido da idolatria. Porque
Porque a consequência da adoração é você se transformar naquilo que você adora. Não tem outra. Não é questão assim, às vezes vai além da Bíblia isso. O meu convite hoje é para que você, assim como Isaías, quando esteve experimentando a presença de Deus, conseguiu enxergar qual que era o erro dele, você também enxergue o que você tem adorado hoje. Sabe? Às vezes você vai perder a amizade, às vezes você vai perder o seu namoro, às vezes você vai perder algumas coisas que você achava que não viveria sem. Mas não vos conformeis com esse século, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Bíblia fala muito a respeito de hábitos. E isso, vou falar para encerrar. A Bíblia sempre trata sobre colocar na cabeça e colocar na mão direita. Isso significa que você deve pensar e você deve agir. Os fariseus utilizavam, eu esqueci o nome do filactério, né? É isso? Por conta de um versículo que eu não lembro exatamente qual que é, e se eu tivesse anotado, eu estaria errado. Deus fala para a gente guardar a palavra na mente e na mão direita. E os caras usavam o filactério, que era uma espécie de gaveta na cabeça e na mão direita. É lógico que não é para você usar a gaveta na cabeça, nem na mão direita. Eu cheguei a passar na cabeça, então a direita tem que usar. Mas isso fala sobre mente e fala sobre hábito. E todo hábito gera uma habitação. Então, se eu olhar as suas atitudes, eu vou saber qual é o espírito que habita em você. Então, se eu souber qual é o espírito que habita em você, eu vou saber se você é um adorador ou se você é um idólatra. E você pode muito bem ser um idólatra dentro da igreja, mas muito bem mesmo. Porque você às vezes pode se apegar até um culto e isso se tornar idolatria. Talvez eu vou pegar um tema, uma parte do que Deus vai falar, mas a idolatria, da etimologia mesmo, é fazer o culto a ídolos. E antigamente os cultos eram feitos a ídolos. Para quê? Fazia, o Denis falou, a deusa não sei quem para a fertilidade da terra. Fazia o culto ao Deus não sei o que para cair chuva. E hoje, quando a gente não tem dinheiro, a gente faz o culto da prosperidade. Hoje, quando a gente está doente, faz um culto para o Deus da cura. Sabe, Deus cura, mas Ele não cura porque você fez um culto a Ele, mas porque Ele é seu Pai. Então você pode estar idolatrando a Deus, mas esse Deus que você está idolatrando é o Deus que você criou. Espero que a gente aprenda a adorar a Deus, porque Ele procura verdadeiros adoradores, e aqueles que adoram o Espírito em verdade. E o Espírito é aquele que habita em você por conta do seu hábito. Qual é o seu hábito? O que você ama? Vamos ficar de pé? Tem alguma música? Pode ser, não tem ensaiado, mas vamos fazer um louvor. Alguém quer até sugerir alguma música? O Davi toca o cara.
Não, pelo amor de Deus. Cara, vai de internet. Eu quero que nesse momento realmente de louvor, você se autoavalie, pense no que você tem adorado. Amém. Tá orando para a gente encerrar. Porque amanhã vem domingo, depois segunda-feira, terça e começa tudo de novo. Mas que Cristo possa realmente ser o centro da nossa vida. Amanhã temos não vai ser BD, amanhã vai ser a BD vai ser um escolão. Depois vai ter a assembleia. E o grupo da noite também, normal, às 19 horas. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque a gente pode trabalhar com o Senhor. Deus, a gente está aqui colocando as nossas vidas à disposição do Teu reino, Pai. Para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, para que a gente experimente de verdade, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Pai, porque a gente tem essa oportunidade aqui de aprender. E que essa palavra, Deus, a gente carrega nos nossos corações, Pai. Talvez eles aqui não vão lembrar do que eu falei, mas que eles se lembrem que tudo aquilo que eles adorarem, eles vão se tornar. Traga temor ao coração de cada um aqui. E essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém. E só uma coisa que eu queria, pode sentar, que eu havia pensado em falar antes de começar, mas a respeito do trabalho do Senhor mesmo. O tanto que, humanamente falando, é ingrato. E glória a Deus porque é ingrato. Porque até dificulta o nosso orgulho. Então, que todo trabalho que a gente fizer seja para a honra e glória do Senhor.